Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 38. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. É isso mesmo que você está lendo aí? Você crê nessa palavra? Eu vou ler somente o versículo 39 mais uma vez. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento, ainda aberta. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revelar, amados, essa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Pai, a tua palavra foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Bem forte, bem forte. Toma o teu assento. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado, olhe bem nos olhos dela e fale para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. A sogra do Pedro estava com essa grande febre. A palavra não diz, amados, qual era a idade do Pedro. Será que o Pedro era da mesma idade do Senhor, 30 anos? Ou era um pouco mais velho? Então a sogra dele com certeza seria já de uma idade mais avançada. Então ela estava com essa febre, e talvez quem estava cuidando da sogra do Pedro seria a esposa do Pedro. Estava na casa dele. Mas a Bíblia diz, o primeiro ponto que eu quero tratar, aqui no versículo 38, no finalzinho, está escrito assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. Que significa? As pessoas estavam intercedendo por ela, oraram por ela, pediram ao Senhor: Jesus, cura a fulana. Então eles pediram por ela, para você ver como é importante, amados, a intercessão. Pastor, quer dizer que eu devo orar pela minha sogra? Também, ore pela sogra, pelo sogro, pelo irmão, pela tia, por qualquer pessoa, por pessoas também do trabalho. A oração, amado, de intercessão é muito importante. E nós devemos pedir ao Senhor para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte, para que o Senhor salve. A oração do justo tem poder. Então, em todo momento, em toda oportunidade, faça a tua oração pela tua família, pela igreja, pela casa do Senhor, pelas pessoas do teu trabalho. Esteja sempre pedindo, como essas pessoas aqui pediram por ela, para que ela fosse também curada. Outro ponto também que eu quero tratar, versículo 39. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Amados, o Senhor tem esse poder de repreender. Ele deu uma ordem. Daqui a pouco também nós vamos orar, nós vamos pedir, nós vamos repreender o inimigo, para que ele venha libertar o teu familiar, para que ele venha salvar a tua família. Não desmarque, tá bom? Aqui no Evangelho de Lucas, mas vamos até, amados, o livro do profeta Isaías. Vamos lá. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Nunca podemos esquecer do propósito do Senhor. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. Vamos lá. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. Quem encontrou?
o que diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tanto física como também espiritual, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga amém. Nós não seremos sarados, nós fomos sarados através de todo o sacrifício do Senhor. Ele levou, amados, as nossas dores, as enfermidades, até mesmo a dengue. Pastor, a Covid também, qualquer enfermidade, o Senhor já levou sobre si. Então, voltando para a sogra do Pedro, ele repreendeu, mandou que saísse aquela enfermidade, e aquela enfermidade saiu daquela mulher. Vamos voltar. É desse ponto, amados, que eu quero partir. É desse ponto agora que nós vamos partir. Esse ponto aqui que é o mais importante. Capítulo 4 e o versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 39. Para que ela foi curada, irmãos? Tinha um propósito. Está escrito assim, ó: inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Então ela foi curada para servir. Todos nós aqui, amados, fomos curados, fomos restaurados, fomos salvos para servirmos ao Senhor. Estamos na casa do Senhor para servir a Ele. E servir ao Senhor, nós vamos aprender nessa noite, que não depende de circunstâncias. É uma escolha sua. Pastor, eu quero servir ao Senhor. Vamos ver esse exemplo aqui. Livro de Josué. Amados, vai ser o 6º livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Vamos lá. Você vai passar o Pentateuco, depois é o livro de Josué. Capítulo 24. É o último capítulo do livro de Josué. Ele foi de um grande herói de Israel. Capítulo 24, versículo 14. E no final da sua vida, ele já estava cansado, iria agora viver com a sua família, e chamou a atenção de todos: olha, cada um vai escolher para onde você quer ir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ver. Capítulo 24, a partir do versículo 14. Quando você encontrar, diga amém. Você vai ver como é uma escolha, amados, que nós fazemos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei. Compreendeu como é uma escolha? Escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção, esse texto aqui é bem conhecido, mas muitas vezes nós confundimos esse texto. O que ele diz? Eu e a minha casa serviremos. Muitas vezes, como é que nós achamos? Eu e a minha casa vamos ser servidos pelo Senhor. Não, pastor, eu estou aqui porque eu quero que Deus faça algo, eu quero que Deus me dê algo. Amados, a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á. Ele vai dar, você vai.
Mas nunca esqueça, o primeiro propósito de estarmos aqui é para servir ao Senhor. Aquela mulher, logo depois que foi curada, estava prostrada em uma cama, e logo depois que foi curada, a primeira coisa que ela fez foi querer servir ao Senhor, aos apóstolos. Amados, os apóstolos do Senhor nem lavar as mãos lavavam. Então, aquela mulher queria servir com toda alegria. Olha, vamos fazer algo, o Senhor está precisando de algo, Senhor. Então, o desejo dela era servir, assim também como nós. Vamos voltar para os evangelhos. O mais interessante, amados, que esse aqui, o apóstolo Pedro, ele vai falar com o Senhor, vai falar para ele: olha, nós deixamos tudo, nós servimos ao Senhor, e o que vai acontecer conosco? Qual vai ser a nossa recompensa? O apóstolo Pedro, ele teve, amado, essa coragem de perguntar isso ao Senhor. Vamos ver. Evangelho de Mateus 19. Então, como devemos servir ao Senhor? Com todo zelo, porque quem vai nos honrar no final será o Senhor. Evangelho de Mateus 19, a partir do versículo 27. Quando você encontrar, diga amém. Olha o que diz. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Pastor, mas esses versículos aqui não falam só sobre Israel? Não, é para cada pessoa que segue ao Senhor. Preste atenção à sequência. E todo aquele, compreendeu? Ó? Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Diga amém por isso. Amados, esse aqui é o nosso foco principal: a vida eterna, a salvação. Se nós conquistarmos tudo e vencermos tudo, amados, mas se não tivermos a salvação, nós seríamos tolos, como o Senhor falou. Aquela pessoa que ela conquistou o mundo, mas perdeu a sua alma. Então, a nossa conquista maior, o nosso foco principal, qual é? A vida eterna. Então, nós servimos ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai nos dar a vida eterna, a salvação. Nós estaremos, amados, para sempre com o Senhor. Diga amém. Para sempre vamos estar com o Senhor. Então, essa seria a nossa meta maior, estarmos com o Senhor. Então, a nossa recompensa, quem vai nos dar? É o Senhor. Então, quando eu sirvo a Deus, eu não devo me preocupar, porque a minha recompensa, quem vai me dar? É o Senhor. Ele não falha, amados. Ele não falha. Vamos ver. Ainda no Evangelho de Mateus. Preste atenção, amado, do que ele vai falar aqui. Evangelho de Mateus 25. Que essa recompensa virá na volta do Senhor. Ele vai fazer uma comparação aqui. Evangelho de Mateus 25, a partir do versículo 14, amados. É a parábola dos talentos. Ele fala aqui sobre a sua volta. Ele fala aqui que um dia nós vamos estar diante dele. Ele vai nos cobrar os talentos que ele nos dá. Vamos ver. Evangelho de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Quem encontrou aí? Diga amém. Diga amém. Porque isto é também como o homem
que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Entenda bem, amados, segundo a sua capacidade. Deus, Ele deu capacidade para todas as pessoas, ou pouca ou muita, você tem uma capacidade. E aquilo que Deus Ele deu para você, um dia você vai ter que prestar as contas com Ele. Cada talento que Ele nos dá. O que são os talentos? É a nossa família, é o nosso trabalho. Deus Ele nos deu, mas Ele vai querer que um dia eu vá prestar as contas com Ele. E eu tenho que multiplicar, amados, esses talentos. Eu tenho que fazer com que esses talentos venham a se reproduzir. Ele não criou ninguém inerte. Vamos lá, capítulo 25 ainda. E o versículo agora que nós vamos ler, versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Amados, vai haver um dia em que todas as pessoas do mundo, olhe para mim aqui todos, todas as pessoas do mundo, de todas as épocas, vão se apresentar diante de Deus, um por um. E Ele vai cobrar de você. Vem aqui, como é o teu nome? Aí Ele vai olhar, amados, em um livro, se o nome da pessoa está no livro. Se o nome dela estiver no livro, ela vai para a direita. Se não estiver no livro, ela vai para a esquerda. Todas as pessoas vão ter que passar por esse dia. Então, a parábola dos talentos, ela vai chamar a atenção exatamente da volta do Senhor. Ele já nos deu os talentos, mas um dia nós vamos nos apresentar diante dele. Ele vai cobrar cada coisa que Ele deu a você. E preste atenção, que Ele também te deu capacidade, a tua família, o teu trabalho. Ele te deu capacidade que você tenha para desenvolver. Vamos continuar. Versículo agora 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então essa pessoa vai para a direita. Ele obedeceu a Deus, ele foi fiel. Vamos continuar. O versículo agora 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Preste atenção aqui, que esse aqui só multiplicou 2, mas também foi para o mesmo lugar, porque esse era o talento. A capacidade dele, amados, era reproduzir somente 2, e foi isso que ele fez. Se 2, se 5, se 10, cada pessoa, ela vai receber do Senhor essa capacidade. Irmãos, não ache que a injustiça do mundo irá prevalecer. A pessoa que tem muito dinheiro, ela vai ser cobrada ainda mais. A pessoa que tem muito poder, a cobrança vai ser maior. Porque, amados, muitas pessoas morrem de fome.
Você acha que isso vai ficar impune diante do Senhor? Não, isso aí vai ser cobrado pelo Senhor. Ele vai cobrar de cada pessoa o que você fez ou deixou de fazer. Ajudar ao próximo é fazer a obra de Deus também. Vamos continuar. Capítulo 25 ainda. Então esse homem que multiplicou 2 também foi para o lugar de honra. O versículo agora, amados, 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Preste atenção essa palavra aqui, ó. Atemorizado. Ele teve medo de dar certo, irmãos. Eu pergunto para você, ele tinha capacidade ou não? Tinha ou não tinha? Mas perdeu a capacidade. Amados, Deus, ele não fez ninguém inerte. Ele deu capacidade para você. E quem colocou esse temor no coração dele? Foi o diabo. Foi o diabo que falou aos ouvidos dele que ele não daria certo, que não adiantava nada, que ele sempre seria uma pessoa fracassada. E ele acreditou, amados, e teve medo de ser feliz, medo de dar certo. Irmãos, o que mais vai frustrar alguém não é se você errou ou deixou de errar, é se você nem tentou. Pastor, nem tentei. Isso aí é o que vai frustrar mais a pessoa. Então, essa pessoa, vamos voltar para o capítulo 25. Ele teve medo. Quem colocou esse medo no coração dele foi o diabo. É o diabo que faz isso, amados. É o diabo que paralisa a pessoa e tira a capacidade dela que Deus deu a ela. Vamos continuar. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Está vendo, amados, que ele não deixou de ser servo, mas ele foi um mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Diga misericórdia. Então, amados, nós fomos chamados para servir, nós fomos curados, nós fomos restaurados, nós fomos salvos, transformados, mas é para servir ao Senhor. De qualquer forma, cada pessoa tem o seu chamado. Aquela mulher, acredito que a maneira que ela serviu ao Senhor, talvez foi fazendo lanche, não sei o que ela fez, mas o que importa foi que ela serviu ao Senhor, serviu a obra de Deus. E é isso que nós estamos aqui para fazer, irmãos, é servir ao Senhor. E o último ponto que eu quero tomar, para que nós não sejamos, amados, esse servo negligente e mau, é aquela história, aquela pessoa, por exemplo, que está no trabalho, aí está conversando com o outro ali, aí chega o patrão, o que é que ela faz? Ela está só de conversa, mas quando chega o patrão, ela já quer fazer o serviço, irmãos. Não cola. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz que a pessoa que quer fazer a obra de Deus para o homem, não faz para Deus. A pessoa só quer fazer as coisas para que os outros vejam. Irmãos, mesmo que você faça ou deixe de fazer, o Senhor, Ele vê. O Senhor está vendo tudo. Pastor, mas eu faço, olha, eu me esforço e ninguém vê. O Senhor está vendo, não se preocupa. Mesmo que falem que você é bobão, é bobona, se preocupa não, irmãos. O Senhor, Ele está vendo. Agora,
se fazemos a obra do Senhor apenas para agradar ao homem, não estamos agradando a Deus. Temos que fazer de todo o coração para o Senhor. Vamos ler isso aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, para a gente finalizar. E nós vamos orar, amados. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha repreender tudo aquilo que está paralisando você, tudo aquilo que faz com que você não coloque os teus talentos na prática. Pastor, mas não está dando certo. Vai ter um momento, amados, que as coisas vão dar certo. Mas o que Deus quer é que pelo menos você tente, pelo menos você creia. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 10 para orarmos, tá bom? Pastor, eu vou grifar. Grife aí então na tua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Ele diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, o que é que diz no final aí? Não seria servo, tá vendo aí, amados? Pastor, mas eu quero ser, mas não é. Você está querendo agradar aos homens? Quando você agrada aos homens, você vai receber o elogio. Mas, amados, não funciona para Deus. Deus, Ele quer que você faça, como nós lemos no início, com verdade. Fazer a obra de Deus com verdade. Vamos finalizar aqui, vamos lá, lê de novo. Ou procura agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, se eu sou um servo de Cristo e você também é, devemos fazer a obra de Deus sem nos preocuparmos com o que vão achar de nós. Queremos agradar, amados, ao Senhor. Se agradarmos ao Senhor, mesmo que você desagrade aos homens, não importa. Agora, se fazemos a obra de Deus e alguém elogia você, amém. Amém, que seja assim. Mas o principal é fazermos para Deus, de todo o coração e com verdade. Porque no final, amados, quem vai nos retribuir é o Senhor. E não esqueça, o foco principal é a nossa salvação. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Bem forte, irmãos. Vamos aplaudir forte ao Senhor, no nome de Jesus, meu Pai. Glória a Deus.